Turma, nessa aula nós iremos falar sobre cuidados durante a administração de drogas vasoativas. É muito comum a prática de preparo, de manipulação, de titulação da droga ser discutida entre a equipe, do médico eleger a droga, da enfermagem preparar, de estar à beira-leito mudando vazão, do médico também ter eventualmente a necessidade de mudar a vazão que está ali, e isso é comunicado durante toda a equipe. Mas para haver um entendimento, a rigor, a enfermagem ela está sempre beira-leito, fazendo essa manipulação, tendo ali a necessidade da modificação de infusão, de mudança da padronização. Se o paciente vem piorando, o médico, olha, vamos concentrar mais essa substância. E nós precisamos ter alguns cuidados depois que essa droga está instalada lá na rede venosa do paciente. O primeiro cuidado que nós precisamos ter durante esse preparo é a colocação correta do rótulo da medicação. É importante nós entendermos que toda medicação ela deve ser identificada com um rótulo que ali contém as informações da medicação, o nome do paciente, a data e a hora da instalação, porque cada droga ela tem um tempo de vida útil de 24 horas. Você instala uma substância e aí hoje com uma data e um horário, e amanhã, se essa substância ainda estiver sendo infundida, se ela não tiver sido trocada porque a sua vazão, o seu volume está muito elevado, no dia seguinte ela vai ser retirada e nesse mesmo horário que foi instalada a medicação no dia anterior, ela será trocada e colocado um novo rótulo com a sua identificação para ser devidamente trocada. Dentre outros cuidados que nós precisamos ter, além da instalação do rótulo, é entender que se o paciente ele tem uma necessidade de drogas vasoativas, nós precisamos ter um manejo, uma leitura mais aprofundada da pressão arterial. E ele precisa muitas vezes de um catéter que é funcionado na artéria para que a gente tenha de uma atividade mecânica, uma leitura elétrica mais fidedigna da pressão arterial sanguínea, que é através da leitura da PAM, da pressão arterial média invasiva. Registrar a dose da administração, quanto está lá sendo instalado, eu tenho que fazer um registro em prontuário para que todas as pessoas saibam quando foi instalada, qual foi a vazão inicial dessa substância. Preferencialmente, nós temos que ter uma via exclusiva e ter um acesso central. O acesso central ele é muito importante para evitar um extravasamento da droga, para permitir que essa substância chegue de maneira mais efetiva na circulação. E existe um cuidado específico quando nós vamos instalar a droga no catéter central. O catéter central ele tem duas vias, ele possui duas vias, que é considerada a nomenclatura da via proximal e a via distal. E todas as vezes que nós formos instalar as drogas vasoativas, nós precisamos instalar na via distal, porque o catéter ele tem dois orifícios, um orifício de saída principal e ele tem um orifício de saída lateral. A via que é determinada como via proximal, ela tem uma saída um pouco mais superior, que é a via lateral, tem aqui um orifício do lado. E aí, quando nós colocamos a droga na via distal, que é a via que ela é recomendada, ela tem uma saída mais no ponto central do catéter central. E isso garante um maior efeito de deposição da droga no organismo do paciente. Então, todas as vezes que nós formos instalar uma droga vasoativa, nós precisamos instalar essa substância ali na via distal, tá? Dando continuidade, nós precisamos verificar a compatibilidade das drogas, né? É lógico que não existe nenhuma falta de recomendação para que a nora corra junto com a dobuta, que corra junto com a adrenalina, que corra junto com a vasopressina, que corra junto com a dopamina. Entre elas, as drogas vasoativas, elas podem correr todas juntas, que não vai ter nenhuma inativação de uma substância com a outra. Eu tenho que ter o cuidado de não interromper abruptamente a administração de drogas vasoativas. E isso implica dizer que todas as vezes que nós prepararmos a substância, se essa vazão ela for aumentando, ela tem que ter uma comunicação para que não termine a solução, a substância do frasco, e com isso o paciente acabe de não ter ali a continuidade do uso da droga vasoativa. Isso também se aplica para situações de transporte com o paciente. Se eu estou com um paciente que tem uma dose razoável de noradrenalina, porque nós não vamos muitas vezes expor o paciente a transporte desnecessário, se ele tem uma vazão muito alta da droga, para não haver ali uma alteração da sua hemodinâmica, mas se eu precisar sair para transportar o paciente para qualquer unidade do hospital, eu tenho que levar uma droga vasoativa de reserva, um outro kit para ser diluído, caso essa droga que está correndo no momento ela termine. Isso aí é muito importante. Um
nunca administrar medicações também ali na via das drogas vasoativas, porque eu posso fazer bolos da substância. Isso se aplica idealmente também à condição do acesso periférico. Se eu tenho um paciente com acesso periférico, eu tenho que ter 2 acessos periféricos para deixar um isolado somente para as drogas vasoativas, se porventura eu for correr uma substância vasoativa que não é indicada em acesso periférico, e ter um outro acesso para fazer medicações em bolos, como medicações para dor, medicamentos como antibióticos para náusea. Isso tudo aí não pode misturar com as drogas vasoativas, porque eu posso fazer bolos da medicação e levar ali a uma catástrofe para o organismo do paciente, uma vez que eu faço uma infusão rápida dessa medicação na veia do paciente. Todas as vezes que eu tiver um paciente com o uso de drogas vasoativas, ele precisa estar devidamente monitorizado e ter também um monitoramento de dados vitais. É extremamente importante para nós entendermos como é que está, principalmente a pressão arterial, a frequência cardíaca. Aqui vão ser dados que vão nos mostrar de saturação. Se o paciente estiver mal perfundido, com hipotensão, ele vai ter uma dessaturação periférica e nós precisamos estar ali titulando essas substâncias, e o monitor cardíaco, ele traz essa confiança para nós. Pode ser até aparentemente um monitor simples, mas o monitor cardíaco, em qualquer lugar onde você esteja, ele resolve trazendo para você dados que são importantíssimos da hemodinâmica desse paciente com o uso atribuído da droga vasoativa. Essa troca de solução, como eu falei, tem que ser a cada 24 horas, verificar se existe essa quantidade suficiente para cada troca de plantão. Se eu vou passar o plantão para o colega às 19 horas, eu tenho que ver se essa substância ela tem ali um volume que seja adequado para dar tempo do colega se ambientar no plantão e possivelmente desenvolver as suas tarefas e ter uma segurança de que tem um volume de droga adequado. Observar o aspecto da solução antes da administração, que algumas medicações elas podem ser inativadas e eu tenho que ter o olhar, a prática do dia a dia, entender que a droga ela tem uma cor específica para isso, que pode ser alterada se exposta à luz, realizar o balanço hídrico rigoroso, porque alguns órgãos sofrem muito com a ação das drogas vasoativas e aí o paciente precisa ter um balanço hídrico de controle para que a gente possa entender se está tendo um efeito muito agressivo da substância, com lesão de órgãos que vão ser caracterizadas ali com a redução, por exemplo, do débito urinário. O rim sofre muito com a ação das drogas vasoativas. A monitorização da glicemia durante o uso da droga vasoativa pode prevenir complicações como hiperglicemia. A administração exclusiva em bomba de infusão. Toda droga vasoativa ela deve ser exclusivamente administrada em bomba de infusão. Isso é uma segurança, é uma monitorização da infusão que não vai permitir a pessoas como familiares, o próprio paciente, que mexa nesse dispositivo e ele não tem ali a leitura, né, do que está correndo de substância. Ele pode pensar que é um soro comum e acabar abrindo aquele gotejador e levar um bolos da medicação que pode levar a uma catástrofe orgânica para o paciente. Bem, pessoal, dentro dos principais cuidados que nós devemos ter com as drogas vasoativas, esses foram os principais que nós elaboramos para vocês. Estudem, espero que vocês tenham gostado da aula e até o nosso próximo encontro.